Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de É impressionante como a espiritualidade atua, né? Logo na música de harmonização, nós temos aí uma obra-prima do poder da fé, na voz de Tim Vanessa, na música chamada Pedro. E eu destaco uma parte dessa música que fala: ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. Essa parte da música, ela revela uma fé muito forte de Pedro, porque ele estava sendo anunciado, quer dizer, estava sendo anunciado a ele que ele morreria em cruz. A notícia que nós temos que ele morreu em cruz e de cabeça para baixo, né? E ele fala que depois do mestre, martírios são troféus.
E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão para os céus, né? Então ele já anunciava que seria crucificado, aceitava essa crucificação, indicava que seria de uma das formas mais jocosas que existia na época, né? De cabeça para baixo, mais dolorosas também, comemorava isso em nome de uma fé. Mas toda vez que eu vou discorrer sobre um tema, eu gosto de dissecar primeiro o título, né? Por quê? Porque o título tem uma importância muito grande. O poder da fé. O que é poder, né? Poder, pessoal, é uma força física ou moral. E fé? Fé é uma crença, um credo, acreditar. E aí, eu quis ter um norte para essa palestra, porque o tema é muito aberto. Então, eu precisei de fechar as lentes, de fechar o foco. E aí, eu escolhi uma passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. E eu não vou ler essa passagem, mas vou contar para vocês. Jesus foi convidado por um fariseu para se alimentar, para participar de um banquete ou de uma refeição na residência desse fariseu. Esse fariseu, segundo a passagem bíblica, se chamava Simão. E Jesus aceita esse convite. Aí nós temos um paradigma que Jesus estava rompendo naquele momento. Porque Jesus, o ungido, o responsável por trazer para nós a boa nova, estava se relacionando com um fariseu, que era uma modalidade de prática judia diferente e muito criticada na época, que se preocupava muito com a forma, com os ritos. E Jesus vai até a residência do fariseu. Ali não há apenas o fariseu, há outras pessoas cujos nomes não são mencionados na passagem, mas há também uma mulher. E essa mulher toma conhecimento de que Jesus iria à casa desse fariseu, me parece dar a entender o texto que ela não é convidada, mas ela vai até o local, é recebida por Jesus, e ela dedica a Jesus uma atenção especial, um temor especial, e ela demonstra uma fé muito forte, porque ela se reconhece pecadora, ela se arrepende e ela pede perdão a Jesus. E Jesus não a perdoa. Jesus diz que a fé dela a salvou. Quando a gente vai meditar sobre essa passagem, a gente, fazendo uma leitura mais cuidadosa ainda, a gente percebe que essa mulher, durante um momento que foi efêmero, foi célere ao lado de Jesus, ela dedica cuidados a Jesus. Ela o acaricia, certamente e naturalmente, da forma mais respeitosa possível. Ela o beija e ela lava os pés de Jesus e usa unguento, que é uma espécie aromática. E segundo a narrativa bíblica, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, né? E aí, Jesus fala ao final da conversa com essa mulher que a fé dela, não ele, Jesus, mas a fé dela a salvou. Ele joga a bola para ela, ele a empodera, ele a destaca. E a partir dessa narrativa bíblica, eu apresento para vocês algumas reflexões. Certamente essas reflexões não encerram o assunto, certamente elas vão despertar em vocês um raciocínio durante esse final de semana, durante a semana,
e as conclusões a que vocês chegarem certamente serão as mais indicadas para o momento espiritual que cada um está passando. Qual a primeira lição que a gente pode tirar? Acreditar que acima de nós há um Deus infinitamente bom e justo. Por que nós podemos tirar essa conclusão? Porque Jesus, Cristo quer dizer ungido. Jesus foi o ungido por Deus para vir à Terra, nos trazer a boa nova, nos mostrar o caminho a ser perseguido, já ciente do nosso nível intelectual e o nosso avanço moral que tínhamos à época. E ele dizia: eu venho em nome de meu Pai, que é infinitamente bom e justo. E essa mulher procurou o mensageiro do Pai. Ela acreditou na existência de Deus, num Deus que é infinitamente bom e justo. Eu falei já 3 vezes isso, que o objetivo é cada vez mais nós incutirmos essa ideia no nosso espírito. Porque por vezes nós somos desafiados por ocorrências mundanas diariamente, sejam doenças, sejam aflições morais, aflições financeiras, aflições amorosas, e nós duvidamos disso. E essa mensagem vem mostrar para nós que há um Deus, repito pela 4ª vez, infinitamente bom e justo. Uma outra reflexão que a gente tira desse texto é que esse Deus trazido por Jesus, apresentado por Jesus a nós, não é aquele Deus apresentado por Moisés. É um Deus que nos ama de forma igual. E essa parábola é rica nesse exemplo na medida em que ela mostra que Jesus, primeiro, entra na casa de um fariseu, coisa que era criticável à época. Ele faz uma refeição com esse fariseu e ele dedica parte de sua atenção à mulher. Se hoje, nos anos 2021, no ano 2021, nós ainda temos um machismo vigorando na sociedade, uma luta contra o machismo, imagina naquela época. Né? Então, assim, uma mulher que se reconheceu como pecadora. E aí, nós temos uma outra reflexão para trazer para nós. Esse Deus é misericordioso. Ele não se preocupa com a nossa falta, com o nosso pecado. Ele nos perdoa. Ele é misericordioso. Ele dá atenção a todos, independentemente do grau de culpabilidade que a pessoa tem. O 4º ponto que eu queria trazer para vocês também, sobre esse título ainda, foi a humildade. Essa humildade ela é demonstrada através de gestos e através da palavra. Gestos, porque você lavar os pés, enxugar com os próprios cabelos, beijar esses pés, tudo isso revela um ato de humildade. Mas também, essa conduta, ela revela o arrependimento. E o arrependimento, ele é o ponto de partida para o verdadeiro recomeço. Não basta a gente reconhecer que a gente errou. Nesse estágio de reconhecer que a gente errou, eu acredito que a maioria dos que estão conectados, a maioria consegue reconhecer o erro. Agora, o segundo passo, arrepender-se, aí já é mais difícil. Digo por mim. E esse ponto de partida para a correção do nosso proceder é o arrependimento, que vem após, naturalmente, a reflexão. Então, nós refletimos sobre o que fizemos, até aí eu acho que todos nós conseguimos chegar, arrependemos, já é um passo mais
adiante e é um passo mais difícil de ser tomado. E aí nós adotamos um terceiro ponto, porque ela, naquele momento, ela se redime. E Jesus tem a certeza de que ela não voltará a pecar. Vamos usar o verbo da época. Ela vai para a correção do proceder. E como que a gente corrige o nosso proceder? E aí vem a resposta com a leitura da Arlinda. Mei, né? Esse corrigir o proceder parte de um sentimento que é tão pequeno no nome, na grafia, e tão grande, e tão imenso, e tão infinito na sua distribuição, que é o amor. E como eu amo? Para mim, para o Francisco, amar é colocar-se no lugar do outro. O que eu faço para alguém, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu me sentiria feliz e confortável? Se a resposta for positiva, eu estou amando. Se a resposta for negativa, eu preciso de melhorar o meu sentimento. Então, colocar-me no lugar do outro. E o segundo ponto é não fazer mal ao outro. Não fazer mal ao outro depende de me colocar no lugar do outro. Mas como vocês percebem, eu parti da análise de uma passagem bíblica. Agora eu queria dizer para vocês sobre o que o Espiritismo complementa nesse raciocínio. O Espiritismo, ele, assim como algumas poucas religiões, ele rompe com o dogmatismo, com a verticalidade de uma religião, com a imposição. O Espiritismo, ele traz uma fé raciocinada, uma fé embasada na razão, não em dogmas. Uma fé fundamentada na ciência e na explicação. E aí você pode me perguntar, mas Francisco, nem tudo o Espiritismo consegue explicar. De fato, ele não consegue explicar porque nesse momento nós ainda apresentamos limites morais e intelectuais para ter o correto entendimento. Mas o que ele já nos trouxe? O que ele já nos trouxe não é... Muitas coisas não são exclusivas do Espiritismo. Nós podemos ver no budismo, nós vemos também no hinduísmo, mas nós tratamos o Espiritismo como uma religião mais rebuscada. Ele conseguiu cientificar isso, trazer provas também. Como provas, Francisco? Através da mediunidade, né? Mediunidade. Mas ele trouxe prova de quê? Da vida eterna. Mas a vida eterna já era falada, claro, já era falada. Mas ele trouxe prova dessa vida eterna. Ele não trouxe, por exemplo, inscrições dentro de pirâmides que revelavam uma crença numa vida eterna, sem, contudo, haver prova disso. Ele trouxe também uma prova de pluralidade de existências, pluralidade de moradas. Ele reforçou em nós a figura de um Deus, quinta vez que eu falo, infinitamente bom e justo. Ele trouxe prova para nós da reencarnação. Tudo isso reforça a nossa fé. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Tudo tem um porquê, né, pessoal? Eu estou aqui falando disso, certamente tem um motivo, eu precisava de ouvir isso, mas a Arlinda hoje trouxe um texto que tangenciou o ponto que nós vamos trabalhar agora. O que é fé sem obra? Como você responderia essa pergunta se nós fizéssemos para que você naturalmente respondesse intimamente? O que é fé sem obra? Eu respondi da seguinte forma: é menu sem refeição. Isso é fé sem obra. É como se eu fosse a um restaurante, abrisse o cardápio, folheasse ele, achasse a comida que eu queria me deliciar naquele dia, mas essa comida não existisse. Então é um cardápio sem refeição. É um veículo
sem condutor. E veja o que Tiago escreve no capítulo 2, versículo 18. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé, ela só vale se houver obra atrelada a ela. E aqui, pessoal, eu queria passar uma mensagem que, por acaso, eu não posso usar mais essa expressão, não foi por acaso. Eu abrindo o livro Fonte Viva, ela veio. Olha que impressionante isso. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação, sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. Revelemos a nossa fé, por intermédio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Vejam, meus amigos, que esse texto nos concita, assim, termos fé, mas ela não basta. Há a necessidade de um passo a mais, que são as obras. E aí, o nosso desafio: qual é a obra que me cabe? Porque sempre quando nós falamos em obra, nós cogitamos na caridade material. Essa é a regra. É você pegar o pão e levar para quem necessita. Mas nós temos diversas formas de exercer a obra de Deus durante a nossa encarnação. Através do auxílio material, que sempre é muito bem-vindo, mas muito mais importante, o auxílio moral, o respeito à família, o respeito às leis vigentes, o respeito aos direitos do meu próximo, o auxílio à minha família, porque a família é o laboratório da Boa Nova. É dentro dela que nós recebemos, como regra, os primeiros princípios que vão nos nortear no convívio social. Então, é boa obra também nós nos relacionarmos bem ou evitarmos que a relação fique pior do que já está. A fé, meus amigos, e agora sob uma visão mais de Joana de Ângeles, né? É uma visão mais psicológica. Ela nos traz um equilíbrio físico e intelectual, moral. Vamos dizer moral, não vamos falar de intelectual. Um equilíbrio físico e moral. Por quê? Porque ela nos sustenta. Ela é um poder. Ela nos dá força. Tanto é que, se você fizer uma autoanálise nos momentos mais difíceis que você enfrentou, que eu enfrentei, a nossa fé se abalou. Porque se ela não se abalou, eu passei muito bem pelo problema. Eu atravessei o desafio com louvor. Então, esse é o poder que a fé nos concede. Esse equilíbrio físico, por isso que já na antiguidade se utilizava aquela expressão: mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. Nós somos um equilíbrio de espírito e corpo. E quando nós temos o nosso norte certo, que é Deus, e que Ele nos ajuda, e que Ele nos permite crescer, que os nossos desafios são necessários para galgarmos degraus na escala da evolução, nada nos abala, ou, quando abala, nos abala de uma forma menos forte, menos drástica. O edifício não cai, o edifício permanece, né? Daí porque é certo, e aí fica a minha mensagem final,
de que tudo que nós formos fazer, nós coloquemos nesse objetivo a Deus como meta, o ensinamento dele como meta. E aí você fala, Francisco, isso quer dizer, então, que eu não devo lutar por conquistas materiais? Não, pessoal, muito pelo contrário. Toda vez que eu luto por conquistas materiais de forma lícita, eu estou auxiliando várias famílias. Várias famílias dependem da circulação financeira no mundo. Então, não é aquela história de a gente, não, eu vou agora então viver da fé, não vou mais desenvolver, se eu sou professor, vou largar a mão de ser professor, porque eu ganho salário, eu estou explorando alguém. Não, muito pelo contrário. É com o seu salário de professor que você consegue arcar com as despesas de sua casa, inclusive funcionários, colaboradores, e eles vão repercutir isso na vida deles. Né? Então, assim, não é porque eu quero uma conquista material que eu tenho que tirar Deus da jogada. Não, muito pelo contrário, ele tem que estar ali. Eu, toda vez que venho à fazenda, eu estou na fazenda nesse momento, hoje eu estava vendo, tinham 12 pessoas trabalhando aqui, todas elas com as suas famílias. Aí chegamos agora no final da tarde, a gente se encontrou, e aí eu falei, pessoal, final de semana começou agora. E eles falaram, agora a gente vai dar uma descansadinha. Um dos meus funcionários ia pegar o netinho e vai levar para a cidade, porque diz que o netinho fica muito tempo durante a semana aqui na fazenda, dentro de casa, e fica eufórico quando vai para a cidade. Ou seja, ele está fazendo aquilo com uma conquista material dele, o esforço dele. Né? Outro falou que ia comprar uma carninha e assar hoje à noite. Então, assim, a gente tem que ter isso. Deus sempre como o nosso objetivo final, o nosso engrandecimento. Hoje eu estou nessa condição, amanhã eu posso vir como funcionário dos meus funcionários. Na próxima, quem sabe, eu posso vir num outro sexo, num outro gênero, né? Então, assim, a gente nunca pode perder isso de mira. Fé, força, coragem, determinação para que a gente possa prosseguir nessa caminhada de aprendizado.